Eu disse: o meu sonho é escrever. Responde o homem branco: ela é louca. O que as mulheres negras devem fazer é ir pro tanque lavar roupa. Quero abraçar todo mundo, quero te chamar de irmão, quero mergulhar bem fundo no rio do teu coração. Eba, você tá bem? Difíceis os tempos, mas vamos resistindo. Por favor, gente, com máscara, por favor. Não vamos para festa, não vamos sair à toa, por favor. Hoje eu vou fazer uma homenagem a uma mulher chamada Carolina Maria de Jesus. Uma mulher especialíssima. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no título doutor ou doutora honoris causa? Pois é, esse é um termo em latim, honoris causa, que quer dizer literalmente por causa da honra. São pessoas que, mesmo sem ter diploma acadêmico ou estudo propriamente, no sentido acadêmico, formal da palavra, elas são condecoradas por universidades por terem feito obras das mais diversas áreas, literatura, ciência, enfim, as mais variadas, não é? Política, que impactaram a sociedade. Então, no dia 25 agora de fevereiro, a escritora e poetisa Carolina Maria de Jesus recebeu essa honraria, doutora honoris causa, pela UFRJ, que é a primeira universidade do país, a maior e a melhor no ranking aí das universidades. Aliás, eu estudei lá. Então, ela foi honrada com esse título por causa da importância da sua obra. Mas quem foi Carolina Maria de Jesus? Daqui para frente, eu só vou chamá-la de Carolina. A Carolina era uma mulher negra, favelada, que escreveu vários livros, e o mais conhecido foi Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado a primeira vez em 1960 e foi traduzido, e é traduzido até hoje, para mais ou menos 40 países. Não é para qualquer um, né? Mas qual é a riqueza da sua honra? Por que ela recebeu essa honraria? Aí a gente precisa entender um pouco isso. Tem um ensaísta francês que se chama Philippe Lejeune, que é um estudioso sobre biografias, que ele diz assim: escrever e publicar sobre a própria vida é um privilégio reservado aos membros das classes dominantes. A autobiografia não faz parte da cultura dos pobres. Então é exatamente aí a riqueza da Carolina, porque ela quebrou essa lógica e narrou a sua história vivida na favela e retirou das elites esse privilégio que era só deles, não é? De poderem contar as suas histórias. A Carolina contou a sua história, escreveu a sua biografia, morando na favela do Canindé, em São Paulo, e que já era um espaço execrado na capital paulista, branca e quatrocentona. Os barões do café não podiam admitir lugares como esse. Como foi a sua história? Como foi a história da Carolina? A Carolina nasceu no dia 14 de março de 1914, na cidade mineira de Sacramento,
numa família muito pobre de lavradores. Ela sofreu maus tratos na sua infância. Aliás, a maioria das crianças nesse período sofreu maus tratos. E ela só estudou, no sentido formal da palavra, por 2 anos. De 1923 a 1929, a sua família migrou para várias cidades. Lajeado, em Minas Gerais, Franca, em São Paulo, Conquista, também em Minas Gerais, até voltar definitivamente para Sacramento, que é a sua cidade de origem. E uma coisa muito interessante e triste para a gente ver o tamanho do racismo institucional é que quando elas voltaram para Sacramento, a sua mãe e ela foram presas por alguns dias. Por quê? Porque os doutores da época, não é? As autoridades policiais da época entendiam que uma mulher negra que sabia ler era para fazer feitiçaria. Oh, racismo, maldito racismo. Bom, em 1937, aos 23 anos, ela sai definitivamente da cidade de Sacramento e vai para São Paulo para tentar ganhar a vida. E chegando lá, já começou a trabalhar como empregada doméstica. Em 1948, aos 34 anos, ela vai viver na favela do Canindé, onde nasceram os seus 3 filhos. Essa favela ficava às margens do rio Tietê. Chegou um momento em que ela foi devastada por fortes chuvas e entre 60 e 61, os seus moradores foram realocados no bairro de Jabaquara, em um conjunto habitacional. Ela, então, trabalhava como catadora de papéis e resíduos para sustentar os seus 3 filhos e fazia isso sozinha, porque ela não tinha marido. E o mais bacana é que era exatamente nesses papéis que ela escrevia a sua vida e a sua biografia. A sua vida era uma pauleira, era punk. Primeiro por causa da própria precariedade da favela, as desavenças com vizinhos, porque os vizinhos a achavam metida porque ela escrevia poesia. E ela então preferia ficar sempre dentro de casa escrevendo do que ficar na rua batendo boca ou trocando coisas com as suas vizinhas. Os seus filhos também enfrentaram vários conflitos, porque se eles não gostavam da mãe, eles também não iriam gostar dos filhos da mãe, não é? Então, nada era fácil para Carolina, nada favorecia a sua vida. Só que ela era uma mulher extremamente perspicaz e sensível às coisas à sua volta. E ela registrava no seu diário, nos seus cadernos, nas folhas que ela catava, tudo que ela via, não é? Ela andava pelas ruas de São Paulo observando as coisas. E ela, então, escrevia tudo isso em seu diário, escrevia os seus desejos, as suas reflexões, além da dura realidade que ela vivia. Um dado muito interessante para a gente entender o contexto dela, né? Ela vivia numa cidade como São Paulo, cada vez mais industrializada nesse período, né? Nos anos 50, 60, era uma cidade em franca industrialização e as favelas incomodavam profundamente. Não eram muitas, mas já eram o suficiente para incomodar a elite paulista, né?
E ela, então, nos seus escritos, fazia duras críticas à cidade de São Paulo. A Carolina teve o seu primeiro livro publicado em 1960, como eu já disse, intitulado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Como é que foi que isso aconteceu? Em 1958, o jornalista Audálio Dantas, ele morreu em 2018, ele conheceu a Carolina e descobriu que ela tinha diversas folhas, diversos cadernos, onde narrava o seu testemunho, né, sobre a realidade da favela. E ele pediu a ela para lê-los e ele ficou interessadíssimo e falou: eu vou publicar o seu livro. Você permite? Ela permitiu. Então, o livro saiu em 60, ela ganhou inúmeras homenagens, ganhou, por exemplo, da Academia Paulista de Letras e ganhou um título em uma universidade argentina. Olha que coisa bacana. Esse livro vendeu demais, foram inúmeras edições e com o sucesso, não é, que esse livro gerou, ela se mudou da favela e continuou a escrever. Uma coisa muito interessante é que ela também gravou um disco, um LP, um long play, não é? Com composições próprias. Eu não sei se a gente tem como achar isso, vou até procurar depois, mas existe um LP com canções da Carolina. Ela continuou a escrever e depois de Quarto de Despejo, ela ainda publicou mais 4 livros, que é Casa de Alvenaria, em 61, Diário de Bitita, em 86, e Meu Estranho Diário, em 1996. Apenas o primeiro, como eu disse, causou muito impacto por causa da conjuntura política, não é? E teve, então, inúmeras traduções. Bom, em 1986, quase 10 anos depois do seu falecimento, né, a sua obra póstuma Diário de Bitita, que saiu em 86, como eu disse há pouco, foi publicado no Brasil. Só que a gente precisa registrar isso para a gente ver como que o Brasil dava pouca importância para a obra dela, é que esse livro, Diário de Bitita, foi publicado em 82, portanto, 4 anos antes do que saiu aqui no Brasil, em francês, Journal de Bitita. Ó, então, ela era uma mulher que tinha profunda visibilidade e era muito respeitada nos outros países onde ela teve os seus livros traduzidos. Só para a gente ver o tamanho da obra da Carolina, existem 37 cadernos escritos por ela em Sacramento, na sua cidade natal, 14 cadernos na Biblioteca Nacional, 2 cadernos no Instituto Moreira Salles, aqui no Rio de Janeiro, 2 cadernos na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, na USP, e 1 caderno no Museu Afro-Brasil. E isso totaliza 53 cadernos. Muitos livros foram publicados, né, sobre a Carolina, e muitas teses de doutorado também foram escritas, ensaios, artigos. E aí a gente então vai ver agora essas coisas que ela falou, que ela pensou, que ela provocou, e são coisas muito profundas.